categoria talarico. Ela não foi talarica. Essa menina foi assediada. Tem que contar. Tem que contar. Ela não pode casar com esse homem. Eu conto. Me fala quem é ela que eu conto. Vocês não estão impressionados como eu estou sendo pontual com vocês nos últimos tempos? Dá nem tempo de vocês reclamarem que eu não postei vídeo, que eu já, pá, posto de novo. E hoje, aliás, um assunto que vocês amam. Tem até uma música, ó. Talarica. Nananana, nananana. E eu descobri, tá? No outro vídeo de talarica que eu fiz aqui, que vocês são um pouquinho, tá? Descobri que tem uma talaricagem aqui nos comentários, que vocês defenderam uma talaricagem, que eu fiquei assim, não acredito que vocês são assim. Quem poderia imaginar, tá? Que vocês eram assim. Mas eu vou continuar falando mal de talarica aqui. Eu quero que vocês falem junto comigo, tá? É pra comentar me falando o que vocês acharam. Vamos lá, então. Eu estou errada por ficar com o melhor amigo do meu ex. Ah, o melhor amigo, então, que é o talarico, né? O amigo da pessoa que é comprometida, que é o talarico. Eu namorava e confiava plenamente no meu namorado. Nunca senti a necessidade de vasculhar o celular dele ou duvidar da palavra dele. Sempre achei que tínhamos um relacionamento baseado em confiança e que não havia motivo pra isso. Um dia, precisei ficar em casa estudando porque estava na minha semana de provas e ele me perguntou se podia ir a uma festa com os amigos. Como eu confiava muito nele, não vi o menor problema. No dia seguinte à festa, uma conhecida minha me procurou e disse que viu meu namorado com outra garota. Ela contou que ele estava agindo de forma suspeita e que parecia muito próximo dessa garota, como se tivessem muita intimidade. No começo, eu fiquei em choque e não queria acreditar, mas ela parecia tão convicta que decidi investigar. Pedi para ver o celular dele, algo que eu nunca havia feito antes. Embora eu não tenha encontrado provas concretas da traição, havia algumas mensagens apagadas que levantaram suspeitas. Amigos em comum também confirmaram a história da festa, dizendo que ele realmente estava se comportando de maneira estranha, mas ele negava tudo veementemente. Dadas as circunstâncias, terminei com ele mesmo sem ter provas concretas. A confiança já estava quebrada e eu estava me sentindo traída. Mesmo que a traição não tenha ocorrido de fato, acredito que nenhum relacionamento continua o mesmo depois de que se perde a confiança no outro. Ah, não continua mesmo. E outra coisa, isso é raro, né? A pessoa terminar porque alguém falou, tipo, falaram pra ela, mesmo sem ter provas, só, tipo assim, uma luzinha na cabeça dela, né? Além dos chifres, apitaram e aí ela decidiu terminar o relacionamento. Ó, achei poderosa, viu? Que é difícil fazer isso. Então, terminei pra evitar que fosse pior no futuro ou que se tornasse um relacionamento tóxico. Algumas semanas depois do término, eu encontrei o melhor amigo do meu ex em uma festa. Foi ele quem tomou a iniciativa e acabamos nos beijando. Naquele momento, eu só queria esquecer a dor que estava sentindo. O problema é que meu ex apareceu lá na festa e nos viu juntos. Achei perfeito, não precisaram nem contar pra ele. Menina, que economia de tempo. Eles brigaram feio na festa e agora aparentemente não se falam mais. Olha aí, melhor ainda, saiu do caminho. Cara, que anjo. Estou me sentindo muito culpada por toda a situação. A traição ou a suspeita dela, o término e agora o fato de ter ficado com o melhor amigo dele. Tudo isso parece um turbilhão que saiu do controle. Eu nunca quis causar uma briga entre eles e sinto que toda essa confusão está me destruindo. Afinal, sou babaca? Não. E já tinha terminado? Ah, gente, eu não gosto de vingança, essas coisas, né? Eu sempre falo aqui. Mas ela já tinha terminado, ela tava numa festa, o cara chegou nela e aí? Ele nem era tão melhor amigo assim, viu? Pra ficar com ela. É porque ele não era melhor amigo, não. O outro pode brigar à vontade, mas assim, a amizade dele era platônica. Eu faria? Depende. Porque também dá pra pressupor que ele, como melhor amigo do ex dela, sabia que ele tinha sido um cachorro com ela. Então, não acho que seria a melhor pessoa para ela ficar. Eu acho que teriam várias outras pessoas na festa, entendeu? Eu não achei ela babaca, entendeu? Eu achei ela meio burra. Pensando assim, obviamente ele sabia que o cara tinha traído ela, mas ele era melhor amigo dele, né? Mas também se ele fosse melhor amigo dele, ele não teria ficado com ela. Ah, e agora? E agora? Não sei. Vamos dizer que todo mundo é babaca, então. Pronto. Ou ninguém é babaca. Vamos ver os comentários. Todo mundo é babaca. Ó, você é uma babaca por ter brigado sem prova nenhuma só para arrumar um pretexto para ficar com outra pessoa. E essa pessoa era justamente o amigo babaca do seu ex-babaca. O amigo é um babaca de merda por ficar com a ex-periguete do amigo que arrumou um pretexto sem nenhuma prova para sair por aí com outro. O namorado é babaca 4 vezes. Uma vez por não ter autocontrole e beber igual um idiota na festa e ser um bêbado de merda inconveniente. Outra vez babaca por dar bandeira na frente de uma
uma amiga fofoqueira que fez uma fofoca sem noção. E novamente por ter uma namorada que sem nenhum motivo claro ou que pudesse ser provado terminou o relacionamento arrumando uma briga para sair com outro. E novamente babaca por ter um amigo de da babaca que ficaria sem pensar com a sua ex. A amiga é uma babaca por fazer fofoca, se bem que ela mesma sabia que o cara estava traindo ou não. Provavelmente o idiota do namorado só estava sendo um bêbado inconveniente e assim sendo um babaca. E eu achei esse comentário babaca também. Todo mundo babaca. É o babaca. Você sabe que você praticamente contou a história do Bentinho e da Capitu, né? Só que com papéis trocados, viu? Ainda bem que eu mudei de ideia. Eu comecei a pensar aqui. Pensei, gente, algo de errado não está certo. A minha índole funciona assim, entendeu? Às vezes eu preciso pensar um pouquinho. Por isso que quando pedem minha opinião sobre alguma coisa, eu gosto de ficar um tempo em silêncio pensando. E depois eu respondo. Porque se eu for responder a primeira coisa que eu pensei, pode ser que não saia de acordo com o que eu vou pensar depois. E daí eu vou ficar o quê? Frustrada. Não é um babaca, vocês estão solteiros, ficam com quem quiser. Não precisa se sentir culpado de nada, gata. E eu aposto uma Coca-Cola e uma coxinha que ele tá com a tal garota. E se alguém falar alguma coisa, ele vai dizer que só rolou depois do término, mesmo não sendo verdade. Tem isso também, né, gente? Pode ser mesmo. E agora? Ah, talvez ela não seja tão babaca assim. E agora? Mas que o cara foi talarica? Ele foi talarica. Estamos aqui para julgar isso. Não estamos aqui para julgar se ela é babaca ou não. Muito bem lembrado. Estamos aqui para julgar os talaricas. E sim, ele foi talarica. Muito. Assim, todos os sinais apontam que ele traiu, mas ficar com a melhor amiga é uma sacanagem de todo mundo. Eu diria que chumbo trocado não dói. Então, não fica mais com o suposto amigo e fica de boa. Tá tudo certo. Talarico. Mas é o próximo. Eu tô errado por ficar com a menina que meu melhor amigo gostava? Não, completamente certo. Principalmente se quebrou o coração do amigo. É uma coisa que melhores amigos fazem. Vou relatar a situação que aconteceu recentemente comigo. O meu amigo, que eu vou chamar de L, gostava de uma menina que eu vou chamar de N. L havia me contado que gostava muito dela e que talvez quisesse ter uma relação mais séria. N, por outro lado, rejeitou ele 2 vezes e no fim os dois resolveram ser apenas amigos. Como eu tenho dificuldade de fazer novos amigos, todas as pessoas com quem Ellie criava amizade acabavam virando minhas amigas também. Porém, Ellie ainda não tinha desistido totalmente. Ele tinha esperança de conquistar o coração de N, então resolveu chamar eu e N para irmos ao cinema, com a ideia de fortalecer os laços e tudo mais. Eu acho que meio que fortaleceu, né? Não foi quem ele gostaria que fortalecesse, mas alguém fortaleceu, né? Talarico. Talarico. Esse é da pior espécie, hein? Foi no cinema. Cretino, além. Eu estava lá mais como um disfarce, porém quem acabou fortalecendo os laços, na verdade, fomos eu e N. Viu só? Eu falei. Nesse momento, Ellie acabou desistindo de tentar algo com ela. Com o tempo, eu e N fomos nos gostando cada vez mais, até que resolvi contar o que sentia. Ela disse que sentia a mesma coisa por mim. Recentemente começamos a namorar e desde então Ellie resolveu se afastar lentamente de mim, me ignorando, evitar olhar na minha cara e coisas do tipo. Mesmo ele tendo me dito que havia superado completamente as rejeições de N. Eu sou babaca? Não. A gente não é. Esse não foi talarico. Não. O outro nem chegou na menina, o outro nem ficava com ela. Ele não tinha nem coragem de dizer a ela que gostava dela. Ele foi lerdo. O amigo dele foi mais rápido. Foi isso que aconteceu. Eu não aceito que esse é talarico, não. Vocês vão me desculpar. Se ele fosse na intenção, tipo assim, vou para ficar com ela, vou conquistar ela. Mas assim, o cara se afastou antes. Eu não achei talarico, não. Esse que eu vou defender. É o talarico. Da onde vem gente como você acorda embaixo da terra? Pô, se a mina já deixou claro que não queria nada com ele, eu acho que tudo bem tu chegar nela, mas não custava nada pelo menos trocar uma ideia com o parceiro antes, só pela consideração. Trocar ideia o quê, gente? Agora tá achando que a menina é poste e ele é cachorro? Mijou no poste pra marcar território? Eu, hein? Você escolheu, agora viva com essa escolha. Se quando vocês terminarem, você estará na situação inicial de não ter amigos. Eu, no teu lugar, chamava o amigo para tomar umas e tentar ajeitar a situação. Teve esse facto, né? Ele fazia amizade com os amigos do L, né? Será que ele já era, tipo, assim, meio invejoso? Que queria tudo que o amigo tinha? Quando vê, você não tem culpa de começar a gostar da mina e ela de começar a gostar de você. Mas também é completamente compreensível seu amigo decidir se afastar, porque pode ser bastante doloroso para ele manter essa amizade. Principalmente se o que ele sentia era paixão. É verdade, gente. Paixão dói, né? Paixão dói. Talvez tenha faltado você ter dialogado com o seu amigo antes de começar a namorar. Poderia ter deixado as coisas um pouco mais claras. Mas é que eles não tinham nada também, né? Aí ele vai falar o quê?
que ele poderia falar nessa situação? Tô pensando aqui. Não é um babaca, essa eu tenho que discordar com a maioria aqui. Claro, pegar a mulher que o amigo curte é bem Zé Ruela e sacanagem, mas eu não entendo esse ódio todo com você. O amigo foi rejeitado 2 vezes e ainda ficou insistindo como um Zé... Chama a mina pra sair, querendo conquistar e ainda leva um amigo. Pior que escolher o cinema pro rolê. É meio frouxo. Se ele tivesse sido homem mesmo e partido para outra após ouvir um não, ele já estaria com outra e muito feliz. A vida não é Hollywood, onde ficar sendo mala e no pé de uma mulher vai conquistar ela. Verdade, eu não sei da onde que tiro com isso que o cara chato que conquista. Não. Geral aqui parece mal resolvido e agressivo. Reforço que é sacanagem ter ficado com a menina, mas o amigo é vacilão. Aí ninguém pode ficar com essa mina porque eu sou chonado nela. Se lascar, viu? Só um pouquinho. Ah, tá. Porque ele falou assim, ó. Havia me contado que gostava muito dela, que talvez quisesse ter uma relação mais séria. N, por outro lado, rejeitou ele 2 vezes e no fim os dois resolveram ser apenas amigos. Ah, ele já tinha chegado nela. Ah, entendi. Ele foi meio talarico, sim. Eu não tinha me ligado, né, gente? Você sabe que às vezes meu cérebro dá uma paradinha aqui. Mas ele foi meio talarico, sim. Mas não achei nada grave, não. Eu achei que tá bem perdoável isso aqui. O que vocês acharam? Vocês vão acabar comigo nos comentários, né? Ou não? Eu vou até pro próximo. O namorado da minha irmã deu em cima de mim. Não é talarico, não. Ele é um otário, mas ele só se ela der moral pra ele. Aí sim. Ontem à noite tivemos uma reunião de família para o aniversário da minha mãe e todo mundo acabou bebendo bastante. Estava todo mundo se divertindo. A minha irmã e o namorado dela estão passando por uma fase meio complicada. Mas mesmo assim vão se casar em abril. Eu conheço esse cara desde que tínhamos 8 anos. Em certo momento eu fui até a cozinha pegar uma bebida e ele estava lá. Eu estava preparando um drink no balcão quando ele chegou por trás de mim, colocou os braços em volta do meu corpo e começou a tentar beijar meu pescoço. Eu me virei na hora e falei, que isso, sai de perto de mim. Ele respondeu, nossa, desculpa, achei que fosse sua irmã. Eu simplesmente saí da cozinha sem dizer mais nada e pouco tempo depois chamei um carro por aplicativo e fui embora. O problema é que eu e a minha irmã não parecemos nada uma com a outra. Eu puxei meu pai e ela puxou nossa mãe. Ela tem um cabelo loiro platinado e meu castanho bem escuro. Além disso, eu sempre senti umas vibrações meio estranhas dele ao longo dos anos. E como eu disse, ele e minha irmã estão numa fase meio turbulenta agora. Mas nada tão sério assim, já que o casamento continua marcado. O meu dilema é se eu devo contar isso pra minha irmã ou se realmente foi um engano e eu vou acabar estragando o relacionamento deles por causa disso. Eu sinceramente não consigo ver como ele poderia ter me confundido com ela. Ela tem cerca de 1,70 de altura e eu tenho 1,52. Eu realmente não sei o que fazer. Não quero que a minha irmã se case com um cara nojento, mas também sinto que a minha amizade de tantos anos com ele acabou agora e não sei se vou conseguir encarar ele de novo. Gente, quem que botou isso aqui na categoria talarico? Ela não foi talarica, essa menina foi assediada. Tem que contar. Tem que contar. Ela não pode casar com esse homem. Eu conto. Me fala quem é ela que eu conto. Situação delicada, mas eu gostaria de saber se o meu cônjuge fizesse isso com alguém, especialmente um membro da família. Eu conversaria com a sua irmã em um momento tranquilo e explicaria o que aconteceu com calma. Assim ela poderá decidir o que fazer com essa informação. Gente, eu acho que eu não teria essa paciência, não. Eu acho que no momento que aconteceu, eu ia sair gritando. Aproveitar que tá todo mundo reunido e ia sair gritando. Que loucura isso. Óbvio que não tem como ele ter confundido. Ele conhecia a menina desde os 8 anos de idade. Ele sabe muito bem quem é a mulher dele. Acho que eu vou ter que fazer isso. Eu só não quero estragar o meu relacionamento com ela, já que ela pode ficar do lado dele ou distorcer os fatos para que eu seja a canalha. Daí foda-se, problema dela. Você precisa contar pra sua irmã. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Que loucura isso. Tem que contar sim. Não, ela não é talarica. What the fuck? Ela foi assediada. Que loucura. Imagina se ela casa com ele. Como? Como que tu vai conviver com isso? Como tu quer que a tua irmã conviva com um cara que... Gente, ele fez isso com a irmã. Com a irmã. Então, provavelmente, ele faz isso com várias outras pessoas por aí. Que doideira. Vamos pro próximo. Fiquei até meio... Me deu um negócio aqui. Minha amiga começou a gemer pro meu namorado numa viagem. Talarica. Que doideira é essa? Eu achei que seria uma viagem incrível ir com a minha amiga e o namorado dela. O namorado dela tava junto, mas está sendo horrível. Eles querem economizar em sacola do supermercado. A sacola custava 15 centavos e justificaram dizendo que era desperdício. E continuaram reclamando mesmo eu dizendo que pagaria do meu bolso se necessário. Eles não são pobres, eles literalmente têm uma vida boa pra caralho. Inclusive, ele é herdeiro. Lá vem a história. Sabia que aqui no Rio Grande do Sul, claro, tem alguns lugares, tipo, quando é atacado, coisa assim, aí paga a sacola, mas no mercado não paga. Eu tive um choque quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez e tinha que comprar sacola. Eu fiquei,
Como assim comprar sacola? Gente, sério que vocês pagam sacola? Aí depois eu entendi, né? Que as pessoas já têm até o hábito de ir com uma sacola reciclável, coisa assim. Tipo, eu vou quando eu vou fazer compra no atacado. Aí tem que levar uma sacola, caixa, coisa assim, pra não comprar sacola. Mas eu sempre esqueço, eu sempre acabo comprando. Eu estava tomando banho e ele reclamou pra ela que eu estava gastando muita água. Me deixou puta, mas entendi, porque a casa era dos pais dele, então faz sentido. Mas em minha defesa, eu só demorei porque eu tenho cabelo longo e cacheado e para desembaraçar é muito difícil. Sempre que eu falo em ir à praia ou fazer qualquer coisa, eles ignoram e fazem só o que querem. Quando eu estava comendo, ela começou a problematizar a quantidade que eu como e falava: "Ai, mas tô preocupada com você. Você come muito pouco e isso não é bom para a sua saúde." Eu entendo que ela quer ajudar, mas eu não pedi ajuda nenhuma e ainda fez todo mundo da mesa olhar para o tanto que eu como. Ah, eu achei que ela ia reclamar que comia muito. Antes disso, o namorado dela virava e falava: "Ai, fulano, você tem que comer igual a ela para economizar. Ela come pouquinho. Pelo amor de Deus, por que você acha que ele deveria comer igual a mim? Não está satisfeito, pô?" Ai, gente, que coisa chata isso. Viajar. Não só viajar, mas, tipo, fazer qualquer coisa assim com uma pessoa que é assim, que fica controlando tudo, medindo tudo. Ai, eu tenho pavor disso. E olha só, ela ficava fazendo umas piadas com intimidade, falando umas bostas bizarras, tipo assim: "Ai, hoje tem, né, fulano?" Se referindo ao meu namorado. Até umas certas piadas ok, mas depois ela começou a encher o saco com isso. Insistia muito nas brincadeiras, entre aspas. Aí ela começou com a mesma piada. "Hoje tem, né?" Só que falou o nome do meu namorado no diminutivo, como se estivesse intimidade com ele. E ainda gemeu o nome dele com o apelido no diminutivo, meio que me imitando à noite. Eu fiquei completamente sem reação. O namorado dela, na hora, repreendeu ela e não, ela não tinha ouvido nada da gente fazendo sexo. Eu acho que ela tava meio imaginando, hein? Ela também não consegue entender que, apesar do meu namorado estar aqui, ele está de home office e precisa trabalhar. Mesmo assim, ela quer que ele saia conosco para os lugares, mesmo não podendo. Hoje ele precisava trabalhar e ela insistia muito que ele tinha que participar e deixar o trabalho de lado porque era no novo. Ele só trabalha até às 4 da tarde. Eu achei muito estranha a suspeita essa insistência dela no meu namorado. Eu achei bem talariquinha, viu? Também teve a situação em que eu falei que hoje ele não ia conseguir almoçar conosco e ela não queria de jeito nenhum deixar ele aqui. Queria que ele fosse, que largasse o trabalho, etc. Eu fiquei sem entender nada e depois ela soltou: "Nossa, mas parece que você não quer que ele vá." Sendo que a chefe dele disse que era opcional, mas lá eles têm uma cobrança absurda de frequência e ele ainda não terminou o que precisava terminar. A questão é que eu sinto que ela não respeita os meus limites, inclusive nessa questão da comida. Eu dei um corte e disse que iria corrigir porque precisava colocar um limite naquela conversa, já que me deixava muito constrangida. Expliquei que aquela é uma quantidade que eu como e que se eu comer mais eu passo mal. Gente, eu quero muito ir embora dessa casa, mas vamos voltar no dia 1º. Já deve ter voltado, né? Aparentemente no final do ano. Então eu acho que eu consigo aguentar. Meninas, o que vocês acham? Hoje eu acordei pensando que vou me impor e fazer o que eu quero. Tentei ao máximo concordar com tudo para ficar de boa, mas está foda. Outra coisa, eles não têm nenhum planejamento, eles só saem e vão fazendo as coisas no aleatório. Um amigo do namorado dela chamou ele para um negócio na casa dele, mas não organizava direito e em certo momento parecia que o cara nem queria a nossa presença. Mesmo assim, o namorado dela ficava insistindo e enchendo o saco. Sem contar que quando eu falo, eu quero fazer isso, eles contornam a situação e no fim fazem o que querem. Eu falei para meu namorado que sentia que a qualquer hora aquilo ia virar swing. Gente, eu ia falar isso agora. Eu ia falar agora. Eu me sentia desconfortável pra caralho com isso e meu namorado também notou. O que vocês acham? O que eu faço? Me deem dicas de como sobreviver. Eu pretendo me afastar dela por completo. Eu acho que ela deve ter ido embora já, né? Eu espero. Isso foi no ano novo, né? Foi no final do ano. Então, com certeza ela já foi embora. Mas assim, eu me afastaria. E sim, eu achei ela talarica assim. Porque o namorado, não sei. Talvez o namorado também era talarico. Quando vê, eles criam um namorado dela de marmita. Achei talarico. Gente, fica gemendo pra pessoa. E essa insistência de querer que vá junto. Acho que ela que meio que tava sobrando, assim. Meio que convidaram ela porque queriam convidar ele. E aí ele só iria se ela fosse. E aí estavam talaricando ele, hein? Eu acho que o casal queria ele de marmita. Acho sim que eles estavam talaricando ela. Cara, meio difícil ler seu texto, mas vamos lá. É difícil por quê?
que anta. Se afaste dessa amiga, ela tem muitos comentários e brincadeiras esquisitíssimas, além de diminuir você quando você estava comendo pouco, disfarçando que queria ajudar. Isso não se faz, e amigo de verdade é quem tem um pingo de bom senso e não constrange na frente dos outros. Se vocês não dependem deles na viagem para a hospedagem ou dividir as compras, vai embora logo. Diga que eles são inconvenientes e que vai se afastar. Nem precisa falar nada, só vai embora. A gente precisa só sair quando tá se incomodando. Arruma uma mala e vai embora. Gente, eu já fiz isso, melhor coisa do mundo. É sério. A melhor coisa. Arruma as coisas e vai embora. Não tem que dar explicação. Ah, no outro dia resolve. Vai ficar. Pra que vai causar uma discussão antes de sair? Espera eles dormirem, dar um cochilo. Aí eles vão fazer compras, vão passear. Arruma e vai embora. Quando eles voltarem, não tem ninguém em casa. Eu não gosto de viajar em grupo por isso. Você quer fazer algo e a pessoa quer outra coisa. Minha sugestão é você concordar que eles façam o que querem e dizer algo como: tá bom, mas agora eu vou ali fazer uma coisinha que eu quero muito. Você também está pagando essa viagem, suponho. Imagina gastar dinheiro para não aproveitar. Tem que se impor mesmo. Outra coisa, fala que não. Ponto. Não. Ah, é porque a gente vai tal coisa. Não, hoje não vou tal coisa. Vocês podem ir. Fiquem à vontade. Duas pernas, 2 braços, tem carro, sei lá o que, disposição, né? Muita disposição. Então vão. Que amiga do capeta que tu foi arranjar, hein? Igual tu falou de swing, essa amiga provavelmente tá querendo o mesmo. Sim, mas não com ela. Eu acho que ela tá querendo homenagem. Acho que ela não tá querendo swing, não. Mas além de você dar a entender que não teria interesse, só por ela e o namorado serem chatos assim, ninguém ia querer. Corte rápido. Ai, cara, num swing também as pessoas não se conhecem tão profundamente. Digo, profundamente sim, mas não profundamente do jeito que a gente tá falando, né? Ela não é sua amiga nem sua friend. E ela quer pegar teu namorado. E se duvidar, o seu namorado também quer pegar o seu namorado. Ou o seu namorado é daqueles que gosta de assistir, sabe? O seu namorado não. Ou o namorado dela, da capeta, é o tipo de cara que gosta de assistir a namorada dele com outro. Entendeu? Eu acho que é isso aí que tá rolando, gente. Ó, até que tivemos bastante talarica, hein? Então não entendi aquele lá do casamento da irmã, não. Eu, hein? Ah, acabou meu tempo. Gente, deixa um like. Comenta. Quero ver o que você acha. Se não for inscrito, se inscreve. Tchau.